Autoavaliação aliado da avaliação formativa. Hoje nesse vídeo vamos conversar sobre a autoavaliação, entendida como uma forte aliada da avaliação formativa. A reflexão é baseada no texto de Elisevelton Silva e Lima, presente no livro Avaliação e Interações com o Trabalho Pedagógico, organizado por Benigma Vilas Boas. A obra nos convida a repensar como avaliamos os estudantes. E mais do que isso, como os próprios alunos podem participar ativamente desse processo. Vamos entender o que é autoavaliar-se e qual o papel do professor nessa jornada. Então vamos se preparar para repensar esses conceitos e ampliar horizontes, né? O objetivo do texto é mostrar que a autoavaliação é uma ferramenta pedagógica poderosa. Ela está diretamente ligada à avaliação formativa, que valoriza o processo de aprender. O autor destaca a importância do papel ativo do aluno na construção do próprio conhecimento. A proposta é estimular a reflexão e o protagonismo do aluno. Autoavaliar-se é aprender a pensar sobre como se aprende. Isso faz toda a diferença na vida escolar e pessoal. Mas o que é autoavaliação? A autoavaliação é muito mais do que se dar uma nota. Ela é um exercício de reflexão crítica sobre a própria aprendizagem. Isso envolve muitas conquistas, reconhecer dificuldades e planejar avanço. O aluno desenvolve responsabilidade e autorregulação. Esse processo favorece a autonomia e o próprio crescimento pessoal. Autoavaliar-se é olhar para dentro e descobrir como melhorar. A autoavaliação anda lado a lado com a avaliação formativa. Ambas se concentram no processo de aprender e não só no resultado final. Isso exige escuta ativa, diálogo sincero e confiança mútua entre aluno e professor. A aprendizagem torna-se mais humana, contínua e personalizada. Cada estudante tem seu próprio percurso, que deve ser valorizado. E, nesse caso, a jornada é que importa, e não apenas a linha de chegada. O professor é o mediador da autoavaliação. É ele quem deve criar espaço para a reflexão acontecer. Ambientes de confiança, diálogo e escuta são fundamentais. Mas mais do que ensinar, o educador ajuda o aluno a pensar sobre como se aprende. Com orientação, o estudante consegue planejar suas próprias melhorias. O professor orienta, mas é o aluno que trilha o próprio caminho. Os desafios na prática. Apesar dos benefícios, há desafios para implementar a autoavaliação. Muitos alunos e professores ainda resistem a essa proposta. A cultura escolar tradicional valoriza mais provas e notas do que processos. Também é difícil lidar com a subjetividade da reflexão. Além disso, a falta de tempo e a própria formação docente específica atrapalham. Superar esses obstáculos exige vontade e mudanças estruturais. Um, um exemplo: em projetos pedagógicos, a roda de conversa final é um ótimo momento para a autoavaliação. Os alunos respondem perguntas como: o que aprendi? Ou onde aprendi? Onde tive dificuldade? Eles refletem sobre a colaboração em grupo e o próprio desempenho. Esse diálogo fortalece o senso de pertencimento e o espírito crítico. Cada aluno aprende a reconhecer seus pontos fortes e fracos. É um exercício de crescimento individual e coletivo. A BNCC valoriza o desenvolvimento integral do aluno, incluindo aspectos socioemocionais. A autoavaliação está alinhada a essa proposta, pois favorece a autonomia e a reflexão. No ensino remoto e híbrido, ela se tornou ainda mais necessária. Com ela, o aluno aprende a organizar e entender seus próprios processos. É uma ferramenta para personalizar a aprendizagem.
Ela prepara os estudantes para a vida e não só para as provas. Qual a perspectiva de autoavaliação defendida pelo autor do texto? É aquela que valoriza o aluno como sujeito ativo do próprio processo de aprendizagem. Para o autor, avaliar-se não é apenas atribuir uma nota a si mesmo, mas refletir criticamente sobre avanços, dificuldades e estratégias de superação. Essa prática está integrada à avaliação formativa, focando no processo e não apenas no resultado final. O aluno é incentivado a desenvolver autonomia, responsabilidade e autorregulação. A autoavaliação, nesse caso, exige diálogo e confiança entre professor e estudante. Ela transforma a relação com o conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais consciente. Trata-se, portanto, de uma ferramenta pedagógica que humaniza e fortalece todo o processo educativo. Agora, você já teve uma experiência de autoavaliação? Como foi? Bom, no meu caso, dando aula de matemática, eu propus, em uma determinada sala, propus uma atividade de autoavaliação com uma turma que estava dando aula do quarto ano do ensino fundamental. Bom, após algumas aulas práticas com jogos matemáticos, lista de resolução de exercício e atividades em grupo, entreguei uma folha com 3 perguntas assim simples, adaptada para a linguagem deles, de modo que não houvesse dificuldade em entender, para que eles pudessem refletir sobre o que estava aprendendo. E as perguntas eram: o que você acha que você aprendeu bem até agora? O que ainda está difícil para você? E o que você pode fazer ou pedir ajuda a alguém para melhorar? Os alunos normalmente responderam com frases curtas e eu fui incentivando eles a falar mais, a serem mais sinceros. Aí, um exemplo de um aluno, por exemplo. Aprendi bem a tabuada do 2, mas ainda erro a do 7. Vou estudar mais em casa e pedir ajuda para a próxima aula. No final, a gente separou um momento assim para ter uma conversa mais em grupo, né? Muitos compartilharam suas dificuldades e isso criou um ambiente de apoio e colaboração. E eu percebi que alguns alunos que eram meio tímidos, meio retraídos, que não costumavam participar muito, se sentiram mais à vontade para falar sobre suas dúvidas. E acabou facilitando o aprendizado. Bom, como conclusão, a autoavaliação muda a forma como o aluno se relaciona com o saber. Ele deixa de ser passivo e passa a ser a protagonista do seu próprio aprendizado. Essa prática exige mudança de mentalidade da escola, mas seus benefícios são enormes e duradouros. Ela é uma aliada essencial da avaliação formativa. É uma porta aberta para uma educação mais humana e mais reflexiva.